Lucheski, a Vera Kowalska, Letícia Olivares, a Adriana Dan, a Mônica Ploger, que interpreta a Rosalind Franklin, e podemos começar o nosso bate-papo. Sejam bem-vindos e boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou a Adriana Dan, sou atriz do Núcleo Arte e Ciência no Palco, e eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar participando do 4º Encontro Nacional de Centros e Museus de Ciência Online. Para nós é uma apresentação importante, é uma parceria importante aí, que nasce com a Fátima Brito, da Casa da Ciência, que já conhece nosso grupo, nós somos de São Paulo. E também agradecer muito a pessoa do Ribamar e também ao Douglas por essa oportunidade de estar aqui, trazendo esse trabalho para esse 4º Encontro Nacional. E dizer para vocês que é quase uma estreia nossa, né? Porque é a segunda vez que a gente apresenta virtualmente esse espetáculo. Ele foi editado excepcionalmente para esse formato. Mas aí, antes de entrar no espetáculo, eu ia falar um pouco sobre o Arte e Ciência, né? Que é esse grupo, enfim. Nós, como eu disse, né? Nós somos de São Paulo, um grupo profissional de teatro que tem uma carreira aí de 21 anos de trajetória, trabalhando as questões da ciência no teatro, né? A nossa preocupação e o principal foco é fazer essa interação de arte e ciência. Esse espetáculo, aliás, esse grupo, ele nasce assim, estimulado por um nosso espetáculo carro-chefe, que é o Einstein, que é o primeiro espetáculo do grupo, que estreou em 98, mas o grupo mesmo, enquanto projeto, surge no ano seguinte, em 99, lá na Casa da Ciência. Depois o Carlos Palma, que está aqui, pode até contar algumas curiosidades sobre esse início, né, do grupo. Mas no nosso repertório aí tem 18 espetáculos voltados para essa temática, sendo 13 espetáculos adultos e 5 infantis. Todos espetáculos assim premiados, com temporadas em São Paulo, em várias capitais do país também, e também na sua história também tem uma turnê internacional. A gente fez uma turnê em Portugal em 2005, no Ano Internacional da Física. Enfim, nessa trajetória de 21 anos, em 2014 a gente ganha um edital aqui de ocupação em São Paulo, que é um projeto de ocupação do Teatro de Arena Eugênio Kuznet. Para quem não conhece, esse teatro é um teatro muito importante na história do teatro brasileiro, e ele atualmente, a gestão dele é feita pela Funarte, mas na ocasião, em 2014, a gente recebe esse prêmio para ocupar esse espaço com o nosso repertório. E aí, uma das ideias de ocupação é estrear um espetáculo novo. E aí a gente pensa que esse espetáculo novo seria o Insubmissas, Mulheres na Ciência, uma vez que era a primeira vez que o grupo abordava as questões da mulher na ciência, nesse espetáculo. Ele nasce de um desejo das atrizes, né, de fazer um espetáculo voltado para essa temática feminina, e aí o Oswaldo Mendes assume essa dramaturgia, fazendo um trabalho assim minucioso, uma pesquisa minuciosa sobre a história dessas cientistas, que a gente também pode aprofundar um pouquinho nessa nossa conversa, bate-papo, curiosidades sobre essas escolhas dessas cientistas, enfim. Eu acho que, assim, em breves palavras, acho que abro os trabalhos aqui para a gente conversar mais sobre o Arte Sense, sobre esse espetáculo. E aí também abro aí o espaço para perguntas e curiosidades, se vocês quiserem, a gente já vai trocando essas informações e respondendo as perguntas, já que a nossa equipe está toda aqui, né? A não ser o Oswaldo, né? O Oswaldo não pôde estar, mas o Palma, que é o diretor do espetáculo, está aqui também, as atrizes,
o ator da peça também, que faz a voz masculina no espetáculo, que é um outro enigma dentro do espetáculo. E podemos abrir para perguntas. Se alguém também quiser da equipe complementar alguma informação aqui, se faltou alguma informação do grupo, tal, dos espetáculos, acho que é o momento. A gente também tem os espetáculos infantis, né? Eu acho que é só um complemento que nós põe também nesses 8, acho que você falou, né, dos espetáculos infantis também que estão contemplados, né, que são um trabalho magnífico durante todos esses anos, de muita pesquisa, né, de muita... Mas é isso, né? E o grupo já está com 21 anos, né, isso é muito legal. Um grupo sólido nessas questões da ciência, né, é muito bom você ter um grupo com esse perfil, que se aprofunda nessas questões, não é? E hoje a gente está com essa questão das mulheres na ciência aqui. Né? É isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou Ribamar, da BCMC. Tive muito contato com a Adriana. O Dino. Boa noite. E conheço Palma já de muito tempo, né? E as outras atrizes eu não conhecia. Mas é o seguinte, é que o Douglas, que é o presidente da BCMC, está com Covid, eu acho que não vai conseguir aparecer aqui. Eu gostaria de agradecer a vocês essa participação em nome da BCMC e dar as boas-vindas a esse nosso espaço, nosso ABCMC e Ciência no Palco. Obrigado. Sobre as perguntas, eu precisava de ajuda, sim, porque eu estou no celular, eu não consigo visualizar todas as perguntas. Então, meninas, se vocês virem aí, Palma, virem questões, eu não anotei consigo ver daqui. Dan. E a gente pode dar a palavra para as pessoas também, não, Ribamar? Se as pessoas quiserem se manifestar também. Eu acho que... Participantes são livres para abrir seus microfones. Aí tem que ver com o pessoal da Conset como é que é. Eu acho que você, Adriana, poderia mediar isso, né? Entre o público e os artistas. Sim. É que eu não consigo ler as perguntas celular, no né? celular. Tá. Olha, Adriana, já foram recebidas algumas perguntas aqui no chat e nossa ferramenta de perguntas. Se a Vera quiser a palavra, eu concedo, ou senão eu posso mediar as perguntas. Se você tem aí, ok. Eu comecei a anotar algumas perguntas que perguntaram, mas se vocês têm como acessar isso melhor, que eu também estou no celular. Isso, a gente tem acesso aqui. Então, a primeira pergunta feita foi: como as cientistas foram selecionadas? Houve algum critério? Aliás, escolhas maravilhosas. Obrigada. Alguém quer responder? Posso responder? Responde, Dan. Então, o Oswaldo, ele, assim, a estrutura do texto, ele escreveu a peça também pensando na gente, nas atrizes que estavam no espetáculo. Então, a primeiro momento, ele tinha um desejo de escrever uma peça sobre a Rosalind Franklin, né? Uma das primeiras ideias. Mas nessa situação do Arena, quando a gente ocupa esse espaço e a gente pede para o Oswaldo, escreve uma peça para a gente fazer, tal, não sei o quê, ele pensou nas nossas características enquanto atrizes, mas também no que essa escolha dessas mulheres da ciência podia ajudar no desenvolvimento da dramaturgia. Então, ele pega a Madame Curie, porque ela é a mais lembrada, a mais celebrada. Aí ele coloca a Rosalind Franklin também por causa dessa questão do DNA e dessa questão toda da descoberta dela. Aí ele
propõe aí a escolha de fazer uma homenagem a uma cientista brasileira, ele Liberta Lutz, mais por essa questão feminista, né, que ela, além da ciência, ela também se destacou nessa questão política e nessa questão do feminino, né, principalmente nas questões brasileiras, né? E a Hipácia, ele é uma escolha, sim, porque de todas, é a que é mais enigmática, né? A que menos informações a gente tem. Então, ele propõe um encontro dentro da dramaturgia dessas mulheres discutindo sobre de colocar um pouco do que ele conhece da gente quanto atrizes para trabalhar essa composição desse personagem, dessa escrita, né? Então, meio que nasce assim. Vocês querem completar alguma coisa? Ah, e tem a Letícia. A Letícia faz um personagem que dentro da peça... Isso, eu ia falar. É o personagem-chave. Pode falar, Lê. Não, que é interessante, porque o Oswaldo conhecia e conhece muito bem essas 4 atrizes com quem ele já trabalhava há muito tempo, e eu fui selecionada para participar dessa peça, e estou no grupo até hoje, muito feliz em participar de mais atividades com eles, mas eu sou a única que não era conhecida, então o perfil da mulher é um perfil de uma personagem mesmo que ele criou, sem levar em conta esse caráter de semelhança com as atrizes, ou com a atriz que ia interpretar. E que representa, dentro da peça, toda uma gama de mulheres que reivindicam um espaço na sociedade, né? E ela também, eu acho que uma coisa bacana do personagem da Lê, que ela é uma personagem que une essas mulheres, né? Ela dialoga com essas mulheres, e o que é mais incrível nessa dramaturgia é que ela aponta para essas personagens, para essas cientistas, o lado humano, né? Ela entra bastante no lado humano, né? A relação com a mãe, no caso da Rosalind, relação com a filha, no caso da Madame Curie, na Vera, que é a sua criada, a pessoa que cuidava dela, né? Acho que é isso, né, meninas? Tem essa coisa, e é homenagem mesmo às grandes mulheres brasileiras, né, que estiveram aí na luta, né, em todas as áreas, para conseguir os seus espaços, né? Ela relaciona todas essas mulheres, uma por uma, a gente faz uma homenagem a cada uma delas, e é muito bonito, é muito tocante esse momento no espetáculo, as pessoas, é uma reverência que a gente faz também a essas mulheres, né? Assim, é isso, alguma coisa a mais, meninas, que queiram? E boa noite a todos. Eu não falei nada ainda, eu sou a Mônica, que faço a Rosalind, e eu acho que também, assim, essa segunda parte que a Letícia entra, também teve uma mudança, né, na dramaturgia, que a gente não comentou, que, na verdade, ela era intercalada, e aí o diretor, que é o Carlos Palma, ele separou, então, quer dizer, ao contrário, né, acontecia a história de cada uma e ele separou, né, para ficar mais dinâmico. Então, foi contando um pouquinho de cada uma, que eu acho que é bem o momento, assim, isso que a Salma falou é como se fosse um momento crítico, assim, um ponto fraco delas um pouco, porque a Hipácia é um pouco antes dela morrer, né, já estão atacando a biblioteca, então mostra esse auge da Hipácia, né, da luta dela, logo em seguida ela vai descrever a própria morte. A Madame Curie também é um momento super crítico, porque ela está tendo um caso que ninguém sabe se não é, se é boato, se não é, ela quase não foi receber o Nobel por causa desse caso. Na verdade, o que a gente leu já durante a pesquisa que a gente fez é que o Einstein até aconselhou a Madame Curie a ir, assim, porque ela ficou com medo. Ela falou, estão falando que eu estou tendo um caso, uma mulher tendo um caso com um homem casado naquela época. Então o Einstein falou,
levanta a cabeça e vai, e não liga para o que estão falando. E ela foi receber o Nobel. E a Rosalind, nesse momento mais frágil dela, né, de estar com câncer no ovário, que eu acho que é uma coisa bem assim, no fundo ela queria ter filhos, mas ela não queria. É impossível, hoje em dia ainda, uma mulher se dedicar à ciência se ela quer ser mãe, tanto quanto um homem. Eu acho que, assim, são poucas mulheres que conseguem fazer isso, ainda hoje. Porque uma mãe, se um filho fica doente, uma mãe fica em casa. É mais difícil um pai ficar. Eu acho que é uma coisa que está em transformação, mas ela não queria deixar os filhos para uma babá cuidar. Então, a peça fala isso muito de leve, mas como eu li, até pode mostrar aqui, ó, eu li o livro que é que é uma biografia, está em inglês, mas é uma biografia que fala muito mais o lado mesmo da Rosalind. Desculpa? Não deu para ver? Quer que fique? É porque a biografia que o Oswaldo usou, ele fala muito o lado do Watson. E aí a gente, no processo, algumas coisas, quando a peça já estava até pronta, o Oswaldo está aí. Eu até falei para o Oswaldo, estou lendo isso aqui, encomendei, chegou super tarde, e ela queria ter filho. Então, não é que ela não quisesse ter filho, porque tem uma questão na peça, né, que fala cada uma teve filho, a outra não teve filho. E, no fundo, não é que ela não quisesse ter filho, ela não queria deixar os filhos com a babá. Ela teve uma experiência péssima com a babá. E essa cena que fala, né, da Nanny, que ela achava que ela não gostava dela. Por quê? Porque ela era mulher, ela gostava de ler, a babá criticava. Então, é muito simbólico para mim também, que eu me aprofundei nesse personagem, ela ter câncer no ovário. Quer dizer, no fundo, ela não teve filhos, ela abriu mão da maternidade para seguir uma carreira, e ela virou um ícone mesmo do feminismo, porque ela foi muito sacaneada, mesmo. Quando escrevem que ganharam o Nobel, e não citam absolutamente a colaboração dela, e depois o Watson escreve dizendo que roubou a foto dela, e tem a cara de pau de assumir isso. Então aí vem essa biografia aqui, que é uma amiga dela, que conta todo esse outro lado dela, de quando ela morou em Paris, e esse lado mais pessoal. Claro que numa peça, né, o Oswaldo teve que selecionar um monte de coisas, porque em uma hora você tem que falar muita coisa de personagens que ninguém conhece. Mas eu acho que ele fez isso super bem, trazendo, assim, as características mais marcantes, e aí, assim, eu acho que a primeira parte, elas têm esses embates, né, principalmente a Rosalind com a Berta, mas na segunda parte mostra um pouco mais a vida, como se fosse vendo, assim, através de um buraco da fechadura, um momento bem íntimo delas mesmo, né? Desculpa, falei para burro, é isso. Não sei o que... Me empolguei aqui. A gente está sem som. Ótimos apontamentos. A segunda pergunta, ela foi da Dina Bandeira. O que inspirou a ideia das pedras amarradas e penduradas? Muito bem, Carlos Paulo. Pode dizer, a palavra é sua. Que é o cenógrafo e diretor da peça. O Palma sumiu. Tá. O Palma está sem som. Está com som cortado. Tem que teclar. Ok. Agora? Estão ouvindo? Eu já liguei. Ribamar? Oi, Ribamar. Eu abri o microfone aqui. Agora a gente está Vocês estão me ouvindo, né? Que engraçado, gente. Tinha tanta coisa para falar. Estamos ouvindo já. Está gravando aqui, ó. Estamos te ouvindo, Paulo. Primeiro eu quero falar oi para o Ribamar. Né, Ribamar? Queria falar oi, mandar um grande abraço para você, Ribamar. Faz tempo que a gente não se vê, não é? E você Muito sempre tempo. na luta aí, na divulgação científica.
Está me ouvindo? Legal. Então, eu queria deixar esse grande abraço aqui para o Ribamar, que faz tempo que a gente não se vê, né, Ribamar? Bem, com relação às pedras, faz tempo, né? Eu queria dizer o seguinte: quando eu tive a incumbência de dirigir a peça, e o Oswaldo e as atrizes, o Oswaldo indicou, as atrizes aprovaram, eu já tinha uma ideia das pedras, né? Porque como eu estava acompanhando o processo, que elas estavam numa outra direção, e com a saída da diretora, porque é evidente que seria ótimo uma mulher dirigir essa peça, ela saiu, elas foram atrás de outras diretoras, mas era um momento, era no mês de dezembro, novembro, e a peça tinha que estrear em janeiro. Então, eu fui colocado como diretor do espetáculo, e eu já tinha uma ideia, por estar acompanhando as leituras, eu tinha uma ideia mais ou menos do cenário que é esse que foi colocado no espetáculo. Agora, por que as pedras e por que esses fios que sustentam essas pedras? Ora, o Oswaldo criou um texto não convencional, né? Ele reúne 4 mulheres que são de épocas e de lugares diferentes. Então, é uma armadilha, né, dramatúrgica, porque não dá para colocar essas mulheres num supermercado conversando, porque é uma coisa nonsense, né? Eu sempre achei que o lugar, o espaço cênico que elas ocupariam seria um espaço simbólico, um espaço poético, e não um espaço realista, porque aí não faria sentido fazer isso num espaço realista. Então, as pedras e os fios, para mim, e eu não sei para as pessoas o que isso representa, mas, na verdade, é a conjunção do espaço e do tempo, né? O espaço são as pedras, né? É o nosso espaço. O espaço humano é a terra, que é a pedra que contém toda a história da humanidade. E os fios são os fios do tempo que sustentam essas pedras. Então, isso mais ou menos está explicado. Agora, tem uma coisa interessante observar, que o espaço e o tempo, eles não existem sem o movimento. E que movimento é esse? Ora, a parte da peça, elas estão sem movimento, elas estão conversando entre elas, respondendo uma pergunta de alguém, uma voz que vem de algum lugar. Mas até a entrada da mulher da plateia não existe movimento. O tempo e o espaço estão realmente parados. As pedras, poucas são movimentadas pelas atrizes. Na verdade, a entrada da mulher na plateia, que não existia
no texto original, como a Mônica disse, ela sai da plateia e entra para o espaço e ela vem trazer um movimento para a cena. Aí sim, eu vendo como plateia um espetáculo desse, eu posso analisar e falar assim, agora vai acontecer as coisas. Até aquele momento, eram relatos, eram desabafos, era a história delas sendo contadas através de um belo diálogo que o Oswaldo colocou, respondendo às perguntas da voz masculina, mas até a entrada dela não existe movimento na peça. O movimento da peça só existe, e aí é que entra de verdade o teatro, quando ela entra, porque ela vem trazer um movimento para a peça, para a cena. É quando a plateia pensa, como eu pensaria, agora as coisas irão acontecer. Mesmo que seja o passado que estaria presente, né, mas essa atriz, a Letícia, que entra da plateia, causa um certo espanto, né, porque ela vem, e aí, o que vai acontecer? Aí ela vai trazer as histórias dessas mulheres fragmentadas, porque, como a Mônica disse, se fossem ter as cenas, né, uma cena com a Madame Curie, uma cena com Hipácia, uma cena com a Rosalind, seria estranho. Na verdade, a construção cênica, isso que é interessante, assim, ao meu ponto de vista como diretor, de como Você fechou seu microfone, Paulo? Fechou o microfone, Paulo. Você fica mexendo aí, fica brincando no fliperama. Isso não é fliperama, não. Sossega a mão aí, não fica mexendo no mouse. Quando você ligar, fica só... Eu não lembro o nome. Então, eu achei que na construção que seria interessante ali começar um movimento do espetáculo, que quando elas fazem o personagem daquele sujeito que trabalhou com ela. Ali começa a quebra de uma dramaturgia cênica para imediatamente entrar a mulher da plateia. Então, acho que está aí mais ou menos explicado o sentido poético, o sentido cênico dessas pedras, dessas cordas que sustentam. O próprio Ildeu, quando apresentamos no SBPC, ele me passa uma mensagem, fala, quando eu expliquei isso para um também igual, ele me disse, aí, no século, não sei qual, um século lá atrás, era o pêndulo que marcava o tempo. E, evidentemente, é isso que acontece na peça. Ok? Tem um comentário bem pertinente aqui, se vocês me dão licença, do Espaço Ciência Viva, que fala assim, pedras que matam, Hipátia, pedras e cristalografia, simetria e DNA, pedras, radioatividade, Marie Curie, caminho das mulheres, pedras eu já acabei a minha... mulheres, amei, imaginar essa... Vocês... Agora.
A sua conexão deve estar bem atrasada, Paulo. Ok. Ok, Oswaldo então está com o vamos passar microfone para a próxima fechado. pergunta. Você está no século passado Ninguém com essa está falando transmissão, nada, Palma. Você só tá eu igual- que eu falei. Não, você ficou... A Letícia já falou aí. A Moca fica muito longe. Podemos passar para a próxima pergunta? Na próxima pergunta era: houve algum projeto voltado para estudantes? Observar algum impacto sobre os estudantes? Do Espaço Ciência Viva. Não entendi. Não entendi a pergunta. Posso falar? Foi eu que fiz? Repete a pergunta. Repetir a pergunta. Não deu para entender a Agora, pergunta. Ou ele não ouviu, não sei. assim, vocês não ouviram nada que eu falei? Claro que eu ouvi. Nós ouvimos. A pergunta agora, a última que a gente não ouviu, Paulo. Você não ouviu, Oswaldo? Eu ouvi, eu estou falando que eu Eu não vi- ouvi a pergunta que acabaram de fazer, negócio de Tudo, estudante. viu, eu não sei Oswaldo? o que é. As Eu vi, cordas, você explicou aquele as negócio lá, que pedras, ficou muito bonito, não? Eu, como autor, não é? fiquei comovido, A eu fico comovido entrada como da autor. Letícia, a segunda parte. Eu fiz isso. Ouvi. Ouvimos a sua explicação, Tratado sim, Palma. cênico. A pergunta Eu foi: houve algum projeto voltado para estudantes? Observar algum impacto sobre os estudantes? E aí, gente? Acabou? Palma, Eu acho que sua normalmente conexão tá o ruim, AdSense não? sempre procurou. O AdSense sempre procurou um diálogo com a, Bem, o que mais eu posso com a dizer universidade, né? aqui, já que esse silêncio mortal, né? Eu tô falando, mas Fala acho que não alguma estão coisa ouvindo, né? Acho aí, que... né? Não está Eu ouvindo? estou tentando falar, mas... Ô, Palma, você ouve a gente? Ninguém fala nada. Eu acho que ele não está Então, ouvindo. Ah, ele desligou o som. Ribamar, Ele não você está tá ouvindo a gente. no Rio ainda? No Rio? Alguém escreve Não. no chat para ele? Vamos ver se ele Alguém Eu tô- escreve no chat. Liga para ele, André, por favor. Liga para ele. O Oswaldo estava começando a responder a pergunta, Oswaldo. A gente está te ouvindo. Você estava No Rio, né? respondendo a pergunta sobre os Mas peraí, estudantes. deixa o Palma. O Palma está lá na Moca. Na Moca é complicado, choveu. É um problema. A zona leste de São Paulo é um problema. Com chuva... Esse contato, o Arte e Ciência no Palco, desde que a gente está lá, Selma e eu entramos juntos no Arte e Ciência no Palco, em Copenhague, exatamente há 20 anos atrás, a gente sempre procurou uma proximidade, uma aproximação com esse público que seria preferencial, que é a universidade, que é o estudante e tal. Mas o que a gente faz é teatro, basicamente. Nós temos que deixar muito claro que a gente não dá aula, a gente não sabe nada, é óbvio, entendeu? Então, as três têm essa presença Palma, você está ouvindo, da Palma? pedra na vida delas, né? E o Pedro, ele Gente, voltou a falar de operações com 7, fecha o microfone posso dele, fazer- por favor. Dizer, nada. Palma, para de falar de pedra, você já falou de pedra. Você já falou das pedras, Palma. Isso é uma coisa que a gente sempre deixou claro, quer dizer, porque as pessoas veem a gente fazendo personagens da ciência e acham que a gente não sabe nada. O Palma faz o Einstein há 20 e tantos anos, ele não é um Einstein, ele é um ator. Isso que é uma coisa muito clara, quer dizer, teatro tem nada a ver, entende? Teatro é outro departamento. Isso é bom sempre deixar claro, porque fala assim, como é que o que interessa para um autor de teatro na história dessas mulheres? Eu fui atrás, tal. Para um autor de teatro, ele tem que surpreender as personagens no momento da vida delas. Não dá para contar. Uma biografia é uma biografia, entendeu? Eu escrevi muitas peças, eu tenho
desde que eu comecei a escrever há 40 e tantos anos atrás, eu sempre trabalhei com personagens reais, muitos personagens reais. Não só, mas do Getúlio Vargas até o Florestan Fernandes agora, foi um leque bem grande de personagens com histórias pessoais. E não me interessa fazer a biografia dessa gente. Não me interessou fazer a biografia da Madame Curie, nem me interessou a biografia da Hipácia, biografia de nenhuma delas, entendeu? O que me interessou foi, porque essa é a função do teatro, o teatro surpreende o ser humano, o personagem no caso, num momento específico e exemplar da sua vida. No momento em que, naquele momento, se você pega personagem naquele momento, você entende, é capaz de entender muita coisa da vida da pessoa. Isso na nossa vida pessoal também acontece isso. Se a gente pega uma pessoa num momento de crise, ou de muita alegria ou de muita tristeza, você consegue conhecer melhor esse personagem. Então, um autor de teatro faz isso. Eu procurei surpreender essas personagens naquilo que me tocava mais, eu como autor. Não sou cientista, não tenho nenhuma pretensão de ensinar nada, entendeu? Mas, por exemplo, quando Rosaline, a mulher que trabalha com a vida, a descoberta da vida, o que ela quer, para mim, entendeu? É aquela relação dela com a vida. Tanto é que ela termina a peça, né? Quer dizer, ela que termina e fala assim, o que é vida, mãe? O que é vida? Que, na verdade, é o sentido de toda a ciência. Todo conhecimento busca responder essa perguntinha simples, banal, prosaica, né? O que é a vida? Né? Físicos, químicos, todos eles têm uma resposta, ou buscam uma resposta para essa perguntinha. No caso da Madame Curie, por exemplo, a história dela tem muitos... Por que eu peguei o romance dela, o eventual romance dela com o Paul, que era um amigo da família, amigo do marido dela, do Pierre, amigo da família, e de repente surgiu uma relação de homem e mulher entre os dois. Só que ela foi vítima, quer dizer, não adiantava ela ser Madame Curie, prêmio Nobel, o que fosse, entendeu? Ela é mulher, então ela tem que ser submetida mesmo, quer dizer, essa coisa machista dessa sociedade caricata que a gente já viveu e continuamos vivendo, entendeu? De uma imposição machista. Ninguém pegou a Madame Curie pelo conhecimento dela, foi pegada, olha, ela está corrompendo a família, os bons costumes, uma mulher pegando um homem casado, que vagabunda. Vai para aí, entendeu? Porque esse é o discurso do macho dominador, entendeu? Ele pega a mulher e joga no que tem de mais frágil, entendeu? Quer dizer, trata a Madame Curie, tanto é que ela fala, eu não vou responder a isso, tanto faz o que eu diga, é verdade as cartas ou não é verdade, tanto faz. Qualquer coisa que eu diga é inútil, porque já está botado na cabeça que eu sou uma vagabunda, não interessa o que eu tenha descoberto. O Einstein teve casos, mas ninguém se preocupou em falar dos casos do Einstein, entendeu? O nosso amigo o Schnorrenberg, ai meu Deus, o do Palma, me ajuda aí. Schrödinger era um pedófilo. Schrödinger era um pedófilo. A mulher teve que falar para ele, cara, você não pode avançar em cima da sua aluna tem 14, 15 anos, espera pelo menos ela fazer 21. Ninguém escreveu uma peça sobre o Schrödinger, entendeu? Da pedofilia do Schrödinger. Mas a Madame Curie, vagabunda, entendeu? Fica namorando um homem casado, fica destruidora de lares. É isso que tratavam ela. E não interessa o título que ela tinha. A Berta Lutz é a mesma coisa, quer dizer, ela vai para... E daí a Berta Lutz, por que eu coloco um cara simples falando? Porque não interessa de que categoria social é o homem. A gente é formado para tratar a mulher assim. E ela é tratada, aberta, por um homem simples que ajudava a família, que gostava de... É tratada também como uma mulher alpinista, entendeu? Ela só conseguiu o que tem porque ela era filha do Dr. Adolfo, entendeu? Então, tudo tem isso. E a Hipácia, coitada, então, essa daí não tinha defesa, né? Não tinha defesa. E depois tinha até a coisa do prefeito da cidade, que também dizem que teria um caso, que também não me interessou isso, me interessou mais a coisa da religião, que é outro elemento de opressão. Tanto o macho opressor, quanto a religião opressora. Qualquer religião. Aliás, como diz o Einstein, as instituições todas são opressoras. Elas são necessárias, às vezes,
no processo civilizatório, mas as instituições são perigosas, a gente tem que ficar atento a ela. Então, eu só queria deixar claro isso, eu não fiz biografia de nenhuma delas, entendeu? Todas elas foram, como a Mônica se interessou tanto pelo personagem, foi ler tudo. Claro, a gente faz isso mesmo. Mas eu não estou preocupado com nem sequer com certas verdades. Por exemplo, Madame Curie, será que houve, não houve essas cartas acontecer? Eu não fui atrás. Interessa o fato é exemplar. E isso que o teatro ajuda a gente a entender. A ciência é parte da vida. Então, ela tem essas coisas machistas, opressoras, entendeu? Muito filhas da puta, vamos falar o português claro, entendeu? A ciência, às vezes, age com uma violência terrível, né? Uma violência terrível na comunidade científica, né? Estamos avançando, felizmente, estava na hora que estamos avançando. Ainda tem muito caminho, mas estamos no caminho certo. Acho que tem que avançar por aí mesmo. Acho que falei demais, é tudo isso daí. Eu só quero dizer o seguinte, que eu fico muito feliz. Um autor escreve uma peça e não é mais dono dele. Eu não tenho filhos, mas imagino que quem tem filhos é assim. Você põe o filho no mundo e não é dono dele. Peça é a mesma coisa, você não é dono dela. Faz o que quiser, entendeu? Eu sou a favor disso. Quer dizer, essa é a minha leitura dessas mulheres. O Palma teve a leitura da leitura que eu fiz dessas mulheres, e as atrizes tiveram a leitura que elas têm, e o público, cada um tem a sua leitura específica de cada uma dessas mulheres, do conjunto delas. Obrigado. Obrigado, senhor Lesualdo. Nós tivemos várias outras perguntas aqui no chat e na nossa ferramenta, porém, pelo tempo, teremos de fazer o encerramento, infelizmente. Foi divulgado aqui no Instagram do Núcleo, para quem se interessar, né? O YouTube deles também, para ter mais contatos com o Núcleo. Se o Ribamar quiser pegar a palavra para fazer o encerramento. Sim, eu gostaria também de dizer ao Palma que é um grande prazer revê-lo depois de tanto tempo. Eu acho que a última vez foi num evento que nós falamos lá em São Paulo, acho que na USP, alguma coisa assim. E também agradecer ao grupo todo por essa parceria com a BCMC, e nós vamos ficar com a peça no canal da BCMC do YouTube durante 15 dias, conforme combinado com a Adriana, e aí vamos divulgar bastante para ver se os colegas do Brasil inteiro assistem a peça. Então, obrigado e parabéns. Parabéns para todos. Obrigada. Para as atrizes. Muito obrigada. Obrigada. E aí, Obrigada. Quem tiver questões e quiser conversar com a gente, é só entrar nas nossas redes que a gente volta a conversar. Obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Obrigada pela oportunidade, obrigada aí por ter nos prestigiado. Obrigada. Gostaríamos de poder responder todas as perguntas. Vejam lá a Estátua Amazônica, leitura da Estátua Amazônica. Quem estiver ainda aí, assista a Estátua Amazônica, está lá na SBPC. É um sarro em cima dos intelectuais todos, da inteligência. Vamos lá um pouco se divertir com os intelectuais. Bem legal. Muito. Vocês vão ver aquele sarro, aquela paródia lá, mas é de uma outra universidade. Hoje a universidade não é igual àquela, não. Melhorou muito. E parem de rir, é verdade, melhorou mesmo. Tem até internet. Muito bom. A Estátua Amazônica, assistam. Beijos a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite.